de hoje conta com a participação de duas jovens nutricionistas de Florianópolis que vão falar sobre o papel da nutrição na vida saudável na maturidade. E tem mais, vão ensinar umas receitinhas fáceis, básicas e funcionais que trazem benefícios ao nosso organismo. Georgia e Carolina se formaram em 2019 na Faculdade de Nutrição na UFSC, em Floripa. Carolina também é graduada em gastronomia e atua na área esportiva e estética. Então, Carol, na tua área estética e esportiva, quais são as principais metas dos pacientes que te procuram? O que eles querem com as tuas dietas, com as tuas orientações? Olha, dentro do esporte, o que todos buscam é performance. Às vezes tem alguma questão estética, então algum atleta precisa perder um pouco de peso ou ganhar um pouco de peso para se enquadrar no esporte dele, para melhorar a performance, mas é tudo focado em performance. Mas quando a gente fala de estética, muita gente chega para mim querendo perder peso. E vem com ideias mirabolantes e loucas, porque hoje em dia é muito fácil encontrar informação na internet, mas às vezes essa informação tá errada. Então, é meu trabalho puxar a pessoa para o mundo real, explicar para ela como funciona e mostrar que não é só o objetivo estético, a gente vai chegar nesse objetivo. Mas se a pessoa quiser mudar só para isso, provavelmente o resultado não vai ser duradouro. Então o meu trabalho é fazer com que ela entenda que essa mudança tem que ser para a vida inteira. E daí ela vai conseguir manter esse resultado por muito tempo. Uma dieta real, né? Uma dieta real, que se encaixe no dia a dia dela, que faça sentido, porque senão ela não vai aderir e não vai ter os resultados. Georgia também se formou no curso de Natural Chef, que se baseia na culinária saudável. Atualmente é residente na área de alta complexidade no Hospital Universitário da UFSC. Ô Georgia, no caso da nutrição hospitalar, né? Qual o papel da nutrição na melhoria do quadro do paciente? Isso. Quando a gente está pensando na nutrição hospitalar, o paciente já chega no hospital debilitado, então ele está numa forma aguda da doença. A gente não vai prevenir, a gente vai compensar o paciente. Então a gente auxilia na alimentação diária, na utilização de suplementos nutricionais e quando ele for de alta a gente dá as orientações, mas a gente não faz acompanhamento. Como eu trabalho no hospital público, esse acompanhamento é com atenção básica. Mas os alimentos têm uma função que ajuda na melhoria do quadro, né? Isso, então dependendo da doença que ele interna, às vezes é para fazer uma cirurgia, às vezes é um pós-operatório, a gente vai modulando a dieta e alterando os alimentos, também a composição, a consistência, entre outros. No processo de envelhecimento, o corpo sofre várias alterações, entre elas flacidez, aumento de gordura e surgimento de doenças crônicas, como diabetes e colesterol alto. Bom, uma das grandes queixas dos 50 a mais é a dificuldade de manter o peso. O que dá para fazer nesse sentido, meninas? Olha, essa pergunta é uma pergunta meio complexa, mas vamos começar do começo. O que acontece quando a gente vai envelhecendo? Vai acontecendo naturalmente um processo fisiológico, ou seja, natural, de aumento da adiposidade, então a gente vai acumulando mais gordura, mas também de perda de massa muscular. Esse processo é chamado de sarcopenia, que nada mais é do que a diminuição da quantidade de músculo e também da funcionalidade dele. Então ele vai ficando mais enfraquecido. Mas que nem eu falei, isso é um processo natural, todo mundo vai passar por esse processo num determinado momento da vida. E por que isso acontece? Bom, existem vários motivos para isso acontecer, mas principalmente porque essas pessoas costumam ter uma vida sedentária, então não praticam atividade física. Também acontece diminuição dos hormônios, então a testosterona, o estrogênio, o hormônio do crescimento, a produção acaba sendo um pouco mais lenta. Também tem uma resistência à insulina, uma dieta baixa em proteínas e também começa a depositar gordura entre as fibras musculares. Do ponto de vista de alimentação, a gente tem que focar primeiro na quantidade de proteínas e dar um aporte proteico adequado para essa pessoa. O que é essa quantidade adequada? A gente trabalha em torno de 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilograma de peso. Isso vai dar mais ou menos para uma pessoa de 60 quilos, entre 96 e 144 gramas de proteína por dia. Essa proteína vai proteger o músculo dessa pessoa, para que ele não seja debilitado ao longo do tempo. A gente tem que prestar atenção também na quantidade de calorias, porque restrições exageradas vão favorecer essa sarcopenia. Então, mesmo que a gente esteja fazendo uma dieta de perda de peso, cuidado para não fazer esse déficit calórico muito grande, porque senão você vai estar gastando muito mais do que você ingere e talvez vai precisar degradar músculo para usar como energia. Isso a gente não quer. Outra coisa muito importante, e muito importante mesmo, que eu sou obrigada a frisar, que muita gente esquece, ou coloca para debaixo do tapete, deixa para depois, exercício físico. E aqui a gente está falando especificamente de exercício físico resistido,
que é musculação e crossfit, por exemplo. Estou dando 2 exemplos bem básicos. Esses exercícios resistidos, eles vão estimular algumas vias que vão proteger o músculo, da mesma forma como a gente ingerindo proteína vai fazer isso. Só complementando um pouquinho o que a Carol falou, cada vez mais a gente está vendo o público vegano, o público vegetariano crescendo, então tem algumas dúvidas em relação se consegue fechar essa proteína no dia só com os alimentos vegetais. Tem alguns que tem mais da composição, que é a lentilha, o feijão, a ervilha em vagem, até mesmo a aveia, mas a gente precisa misturar esses alimentos, porque eles não têm as proteínas completas, né, os aminoácidos. Então a gente até vê no mercado muitos produtos, muitas proteínas em pó vegetais que são um mix. Então às vezes tem ervilha, tem feijão. Então é importante ter uma alimentação mista e, se necessário, a gente complementa com uma suplementação em pó. Tá, meninas, ajudem a gente. Quais são os alimentos que ajudam a diminuir a gordura? Isso, então, complementando o que a Carol comentou antes, para perder gordura a gente precisa então ingerir menos caloria do que a gente está gastando. Isso, claro, uma nutricionista vai ajudar nos cálculos, fazer um plano alimentar, colocar o que está na rotina de cada um, porque isso varia, né? Não é um número fechado, não é um número exato. Mas tem alguns alimentos que ajudam nessa queima de caloria que a gente chama, então a gente precisa quebrar essa gordura e tirar ela do corpo. Então a gente pode colocar o café, o chá verde, o chá mate, que é muito consumido aqui no sul. Mas além disso é importante ter uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, tem vários alimentos que ajudam nisso, principalmente as frutas, os legumes, a gente encontra esses compostos, mas as frutas vermelhas, arroxeadas, que a gente já conhece, a framboesa, o mirtilo, mas também tem as nossas brasileiras, né? A jabuticaba, o açaí sem xarope e outros alimentos que a gente consegue também colocar na dieta, que é o gengibre, o azeite de oliva, que são muito importantes. Importante lembrar também que um bom consumo de proteína quanto mais músculo a gente tem no corpo, mais caloria a gente gasta. Então, consumo de proteína adequados e maior quantidade de músculo, maior gasto calórico também. Vai ajudar a manter o peso. O ovo é muito bom, né? O ovo é bom, o ovo tem proteína, também tem gordura, mas as fontes de proteína em geral, independente se elas vêm de alimentos, claro que a gente vai sempre dar preferência para os alimentos, mas pode vir de alimentos, pode vir com suplementação em pó, vão ser muito importantes. E acho que o que mais importante ressaltar aqui é que tudo que é natural, as frutas, os vegetais, os legumes, eles vão trazer todos esses compostos. Não é um alimento específico, é o conjunto. Se a gente tirar da alimentação tudo que é muito industrializado, que possui muita gordura, muito açúcar, já é meio caminho andado. Então, tá, vamos fazer uma receitinha. Bora. O que vocês sugerem pra... Falando agora que a gente tá trazendo isso de quantidade de músculo e tudo mais, a gente trouxe uma receita para vocês que é um suco de beterraba, que vai ser um ótimo pré-treino, por causa da composição dele de carboidrato e por mais alguns motivos que a gente vai trazer daqui a pouco. Aí toma o quê? 1 horinha antes do treino? 1 horinha antes, meia horinha antes, tudo depende da capacidade da pessoa de fazer essa digestão, né? Eu, se tomar meia hora antes, jamais vou conseguir treinar, mas 1 horinha antes vai. Então tá, vamos lá. Bom, a gente vai fazer pra vocês um suco de beterraba pré-treino. Por que utilizar a beterraba no pré-treino? Tem 2 principais motivos, tá? O primeiro deles é que a beterraba é uma ótima fonte de carboidrato. E o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso músculo. Quando a gente vai treinar, o músculo precisa ter energia. Então, beterraba, carboidrato, melhor coisa que tem. Por que a beterraba especificamente? Tá? Ela tem algumas substâncias que geram um efeito vasodilatador, aumentando a circulação sanguínea e dando mais energia também, possibilitando que o sangue chegue de uma maneira mais fácil no nosso músculo. E isso vai melhorar o nosso desempenho na hora do treino. Então, a receita é uma beterraba média, que a gente conseguiu comprar uma grande, estamos usando 2/3 dela mais ou menos, meio copo de suco de laranja e gengibre a gosto, e depois é só bater. Bom, como tá bem quente, eu vou colocar um gelinho, mas é a gosto. E é só bater. E fechar, por favor. Bom, aí é só servir. Esse suco a gente não coa, que a gente precisa preservar todas as fibras. Bonito? Lindo, limpinho. Posso experimentar? Claro. Vai lá, hein? Docinho. É docinho? É. Bom. Foi a partir de quando a suplementação é recomendável? Então, a suplementação nutricional ela é muito individual, não existe uma regra, a gente precisa observar várias coisas.
Tem muitos nutrientes, vitaminas que a gente acaba suplementando se algum exame bioquímico mostrou deficiência. Por exemplo, o ferro, a vitamina B12, a vitamina D, que hoje a gente está vendo muito por causa da pandemia. Mas vários outros nutrientes, outras, vitaminas, a gente consegue suplementar de acordo com o que o paciente passa pra gente. Então a gente vai lá, numa conversa, na anamnese ele fala alguns sinais, alguns sintomas, a gente também vai observando algumas coisas, conforme a pele, enfim, que o paciente for relatando, e a gente faz a suplementação de acordo com cada um. Mas isso é bem individual, existem vários suplementos no mercado, então a gente até fica um pouco perdida com tantas opções, mas é o papel do nutricionista avaliar, ver o que realmente faz sentido para aquele paciente, para também não ser mais um gasto e mais uma coisa desnecessária que ele está tomando. E a parte do colágeno, eu quero saber se é mito ou se é verdade esse colágeno em pó, que é caro, né? Tá, vamos lá. Pergunta bem polêmica, mas eu vou tentar explicar para a gente conseguir entender bem. Primeiro é importante falar que a partir dos 25 anos de idade, a nossa produção de colágeno naturalmente vai diminuir, isso é um processo fisiológico. O que a gente precisa para produzir colágeno? Várias coisas. A principal delas é proteína. A gente precisa ter uma ingestão adequada de proteínas. O colágeno, quando a gente toma ele é uma proteína. A gente vai tomar, essa proteína vai ser digerida e o nosso corpo vai utilizar essa proteína para o que ele estiver precisando naquele momento. Não necessariamente produzir colágeno. Tá, então, colágeno funciona? Não funciona? Funciona. Mas como assim? Eu falei que ele ia ser digerido? Sim. Para ele funcionar, eu preciso dar um aporte proteico adequado para a pessoa. Uma vez que ela tenha a proteína para fazer tudo que o corpo dela precisa fazer, o colágeno vai entrar e aí sim vai servir de suplementação e talvez o nosso corpo utilize isso para fazer colágeno. Tá? Dito isso, vou falar a minha opinião. O colágeno é uma proteína muito cara, então proteína por proteína, investe num bom whey protein. É uma proteína também, uma proteína bem mais completa que a do colágeno e vai ser mais eficiente, porque no final das contas a gente precisa dar proteína, ou seja, substrato para o corpo conseguir produzir colágeno. Então tu não precisa ser um atleta para tomar o whey protein. Não. Pensa no whey protein simplesmente como se fosse uma proteína, como é o frango ou a carne. Então ele vai entrar, se a pessoa precisar de um consumo maior proteico e não estiver conseguindo alcançar isso através da alimentação, a gente entra com a proteína em pó. Pode ser o whey protein, pode ser também a proteína vegetal, para quem é vegetariano ou vegano. Isso. Até porque quando a gente produz colágeno, então como a Carol falou, o nosso corpo vai ingerir a proteína, vai digerir e vai levar para onde precisar. A gente precisa de outros nutrientes para formar colágeno. A vitamina C, a vitamina E, o zinco, o silício, o magnésio. Então tudo isso a gente tem que pensar também na hora de suplementar colágeno ou não. Porque a gente tem que ver se o suplemento é adequado, se a consumo de proteína também tá e desses outros vitaminas e minerais. Então, no próximo bloco vamos falar de perda óssea e qualidade de sono. As meninas também vão ensinar uma receita deliciosa de granola salgada, super saudável. Então voltamos com as nutricionistas Jorge e Carol, agora para falar de um outro problema, né, que acomete as pessoas mais velhas, o enfraquecimento ósseo. Por que isso acontece? Bom, a perda óssea ela ocorre naturalmente a partir dos 40 anos, mas ela vai se acentuando nas mulheres, principalmente ali nos 50 anos, na época da menopausa. Isso também acontece com os homens, mas de uma forma um pouco mais lenta. Isso acontece principalmente pela diminuição da produção de alguns hormônios, além da diminuição da produção de colágeno e outras células que atuam ali no remodelamento ósseo. E com isso, então, a gente vai ter uma tendência a ter uma osteoporose e aumenta o risco de quedas e fraturas. E quais são os nutrientes recomendados para diminuir ou prevenir essa perda óssea? Então, tem alguns muito importantes. O cálcio, o magnésio, vitamina D, vitamina K, a própria proteína e o fósforo. Mas vamos focar aqui no cálcio, que é o mais importante. Ele é bem fácil de ser conseguido através da alimentação. Então, leites, derivados, peixes gordurosos, tofu, gergelim, brócolis, tem bastante cálcio. Quando a gente não consumir através da alimentação, não conseguir tudo, pode ser suplementado. Aqui é importante frisar que suplementação sempre feita com a ajuda de um médico ou nutricionista, porque se essa suplementação for feita de forma errada ou exacerbada, pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, por exemplo. E mais uma coisinha que é importante a gente prestar atenção.
tanto na suplementação quanto os alimentos fontes de cálcio. Vamos consumir eles longe das grandes refeições, almoço e jantar. Por quê? Essas refeições são as que a gente mais consome ferro e o cálcio vai competir diretamente pela absorção com ferro. Então, se a gente consumir o cálcio e o ferro juntos, o cálcio vai ser consumido, o ferro não. Isso, por isso que o café a gente não recomenda também consumir logo depois do almoço, porque também compete com ferro. E por isso que é muito comum ver uma feijoada com uma laranja de sobremesa, porque a laranja tem a vitamina C e vai auxiliar nessa absorção do ferro. Mas complementando o que a Carol comentou, de alguns outros alimentos importantes da saúde óssea, a gente também chama atenção para os vegetais verdes escuros, o abacate, as carnes, as nozes também são bem-vindos. O refrigerante tem que ficar um pouco de lado, porque há vários estudos que citam como ele faz mal para a nossa saúde óssea. Tá, e como é que se consegue suplementar a vitamina D? É só com sol? Então, o que acontece? Na verdade, a gente não consegue a vitamina D diretamente dos alimentos. A gente consegue precursores de vitamina D. E aí, a gente precisa pegar sol. Isso todo mundo sabe, que para produzir vitamina D a gente precisa pegar sol. A suplementação, a gente já consome a vitamina D ativada, que é o que o sol faz na nossa pele. Por isso que a suplementação funciona. Mas a gente precisa consumir alimentos fontes de precursores de vitamina D, como leites e derivados, principalmente peixes gordurosos, óleo de peixe, mas a gente precisa pegar sol. Bom, outro fator importante para a qualidade de vida é a qualidade do sono. Que dicas você tem para facilitar essa hora de dormir com leveza? Então, tem um termo que está muito em alta hoje em dia, que é a higiene do sono. E ele traz nada mais do que aquelas coisas que a gente já sabe para melhorar o nosso sono, que é o quê? Não ficar mexendo em telefone, computador, televisão até muito tarde, porque eles emitem uma luz azul que vai dificultar a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Cuidar para não tomar bebidas como café ou chás que tenham cafeína depois das 5, 6 horas, ou seja, 4, 6 horas antes da gente dormir. Praticar atividade física, manter uma alimentação mais leve à noite, tudo isso vai favorecer o nosso sono. E por que dormir bem é importante? Bom, a gente estava falando de manutenção de peso antes, né? Aqui eu já vou trazer um dado muito importante, que quando a gente dorme bem, a gente diminui o nosso consumo de calorias ao longo do dia. Pode notar, no dia que você não dorme bem, no dia seguinte você está com mais fome e comendo mais do que o normal. Tem outro ponto muito importante também, que daí a gente já traz um pouquinho dessa questão de envelhecimento. Dormir melhora essa questão toda, porque a gente consegue lidar melhor com os radicais livres que nosso corpo produz ao longo do dia. E quais são os alimentos que podem ajudar na qualidade do sono? Isso, então. Na alimentação a gente não vai achar a melatonina, que é o hormônio do sono, mas vários alimentos possuem os precursores dela, principalmente o triptofano, que é um aminoácido. A gente encontra na aveia, no milho, na batata, na banana. Então são alimentos que a gente facilmente consegue colocar na dieta que vão ajudar nessa produção e na melhora do sono. Outra coisa que a gente faz também, sugere para os pacientes dormirem melhor, é a ingestão de chás à noite, que ajudam a acalmar. Então tem a camomila, que acho que todo mundo conhece, a melissa, a valeriana, que são chás que a gente consegue tomar uma xícara antes de dormir, que vai ajudar a acalmar também. Tá, o que vocês vão ensinar a gente a fazer agora para dormir bem? Isso, então a gente trouxe uma receita de sugestão para comer na ceia, junto com um chazinho também para relaxar. Ah, tá. Vamos lá. Bom, para fazer o chá é bem simples, acho que todo mundo sabe como fazer o chá, mas a gente tem uma medida padrão que a gente utiliza, são geralmente 2 gramas de erva para 200 ml de água quente. Aqui a gente está utilizando um chá que auxilia no sono, ele vai ter valeriana, tem um pouquinho de mel e mulungu também. Então a gente deixa aqui e deixa abafando por 5 minutos e tá prontinho. Compra tudo em produtos naturais. Isso aqui a gente consegue em lojas de produtos naturais, consegue cada um fazer a sua mistura, mas é bem fácil de encontrar. Tá, e aquela fominha antes de deitar, assim, que vem aquela tentação, né, de passar na geladeira e pegar uma coisa que não pode. O que se sugere? Então, a gente trouxe de sugestão uma receita bem simples, na verdade, de um mingau de aveia com banana, que a gente sugere antes de dormir, então nesse horário, né, a ceia. Que é uma receita que tem o leite, então tem a proteína, tem o carboidrato da aveia, mas tem bastante fibra também, além de trazer conforto e vários nutrientes que ajudam no sono. Então tá, vamos pra receitinha.
Bom, aqui a gente vai usar 200 ml mais ou menos de leite. Pode ser leite vegetal, pode ser leite desnatado, pode ser leite sem lactose, o que for mais adequado para cada um. Aqui a Carol vai colocar 2 a 3 colheres de sopa de aveia. A gente está usando ela em flocos um pouquinho mais finos para não ficar tão grosseiro. A Carol vai botar um pouquinho de canela também. E aqui a gente vai adoçar com melado de cana, mas fica bem à vontade para colocar o que gosta. Pode ser açúcar mascavo, pode ser mel, pode ser também o adoçante. A gente sempre sugere o stevia, que é o adoçante de melhor qualidade. Eu vou colocar um pouquinho de banana também, ela vai ajudar na consistência e também já vai ajudar a adoçar para a gente não precisar usar tanto melado. Agora vamos tirar. Aqui a gente vai adicionar um pouquinho de proteína em pó, isso aqui é a base do leite, sabor de cacau. Além de dar um pouquinho mais de sabor, a gente também adiciona proteína. É interessante adicionar o suplemento sempre no final da preparação. Entrar em cena? Posso entrar em cena? Nhami. É E licença. agora servir com um chazinho. Ah, é? O chazinho puro. Que delícia. Então, tem gente que torce o nariz para salada, porque acha tudo muito sem graça, sem gosto. E eu sei que vocês têm uma sugestão de granola salgada, que é para dar uma turbinada. Essa é para ninguém mais reclamar de comer salada, tá? Quais são os ingredientes? A gente vai usar castanha de caju, crua e sem sal. Importante que ela seja crua, porque a grande maioria das castanhas que são torradas, na verdade, elas são fritas, não são torradas, elas são fritas por imersão. Então, crua, pode usar amêndoa, pode usar castanha do Pará, o que vocês quiserem. A gente vai dar uma tostadinha nela, e depois a gente vai entrar com a semente de girassol e a semente de abóbora. A gente já deu uma tostadinha na castanha de caju, agora vai entrar com a semente de abóbora e a semente de girassol. Por último, a gente vai colocar o gergelim e a gente vai temperar a nossa granola. E aí o tempero pode ser a gosto. Vou botar aqui uma pimentinha, sal, botar um azeitezinho de oliva. O azeite de oliva também é bom porque vai dar uma liga, vai fazer com que a granola fique um pouquinho mais grudadinha. E aqui um temperinho verde. Mas pode colocar o que quiser, dá pra colocar páprica, curry, dá pra colocar lemon pepper, o que gostar. Depois dessa granola aqui, você pode colocar ela num vidro, deixar esfriar, isso é muito importante, deixa ela esfriar antes de tampar o vidro e guarda ela na geladeira, ela dura bastante tempo e coloca na salada ou em cima de arroz, macarrão, o que você quiser. Bom, depois dessa aula de nutrição, a gente se despede do programa agradecendo a Carolina. Aí tem que falar, minha filha Georgia. Sou obrigada a falar. Obrigada, querida. Ai, meu Deus! Obrigada. Vocês são fofurice. E a gente se vê na próxima semana, 50 mais com Miriam Rosa. Até lá!